Olá, pessoal, bom dia. Sejamos bem-vindos a mais um momento de uma reflexão nesse carinhoso programa Episódios Diários, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, capitaneada pela colega Flaviana, também por Cláudia Wagner, o qual eu, Mário Augusto Araújo, tenho a alegria de participar. Estamos no capítulo 97 do livro Pão Nosso, que é uma psicografia do Espírito Emmanuel pelo médium Chico Xavier. O título conserva o modelo. Tem uma passagem de Paulo e uma carta ao Timóteo que diz o seguinte: conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Quais são as sãs palavras? Às vezes, a gente quer, no nosso processo de socialização, apresentar uma verdade a uma pessoa. Às vezes dá uma lição de moral, às vezes dá uma enquadrada, mas de acordo com a nossa percepção de mundo. As sãs palavras são a do Cristo, que muito cuidado para a gente não desvirtuá-las. O Evangelho passa longe de ser uma espada. O Evangelho passa muito longe de ser uma ferramenta inquisitória e acusatória. O Evangelho propõe muita, mas muita ponderação para todos nós. O Evangelho nos mostra diariamente, conforme registra o apóstolo Paulo, que é preciso morrer o homem velho para nascer o homem novo. O Evangelho nos proporciona uma troca de olhares, é como se fosse uma incursão cirúrgica na nossa construção fluídica. A respeito desse capítulo de hoje, das palavras sãs, Emmanuel traz o seguinte registro: o pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á a preparação espiritual à frente das próprias lutas. A reflexão de Emmanuel é que saiamos de um campo eminentemente teórico, que precisamos, até porque o Evangelho é isso, traçar um viés de experimentação, de irmos realmente, conforme ele registra aqui no texto, que eu vou ler na sequência, encararmos a floresta humana, mesmo sabendo que terá adversidades as quais a gente ainda não consegue ter a dimensão. Olha só o que ele vem dizer: cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar, mais tarde, dentro dela. Assim como não podes tomar alimento individual por intermédio de um substituto, nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. A reflexão de Emmanuel é que a gente, na nossa prática, faça o que a gente tanto pensa que faz. Porque um ponto é Mário pensar que está falando sobre o Evangelho. Outro ponto é Mário falar que está falando sobre o Espiritismo. E algo bem diferente mesmo, é Mário efetivamente fazer isso, sobretudo nas suas contendas, sobretudo nas suas aflições, sobretudo quando ele se dispõe a ter alguns conflitos e atritos. O ponto é, independente do contexto em que estejamos, principalmente naqueles pensamentos coléricos, raivosos, que utilizemos sãs palavras. E se tem uma expressão que nos ajuda muito diante das nossas contendas, somos nós dizermos, em primeiro lugar,
Para nós mesmos, eu estou com raiva e não vou me desequilibrar. Vou falar de novo, abre aspas, eu estou com raiva e não vou me desequilibrar, fecha aspas. Pode ser que a gente não se contenha. Então nós podemos dizer uma segunda expressão, abre aspas, eu estou com raiva e não estou me controlando, fecha aspas. Se nós chegamos a essa segunda expressão, temos o viés, a escolha de dissipar o pensamento colérico ou continuar nos alimentando. E aí vai para uma terceira estrutura de pensamento, abre aspas, eu estou com raiva, estou prestes a explodir, fecha aspas. Se nós chegamos a essa terceira camada, é hora de nós verbalizarmos as sãs palavras ensinadas por Jesus, quando, por exemplo, ele vem nos sugerir: amemos uns aos outros, ou os meus apóstolos, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, nas nossas contendas, se a gente não se conter internamente, que a gente externe para a pessoa cujo diálogo nós estamos exercendo. Dizemos assim, trabalhando um pouco de orgulho e humildade também, né? Mário, vamos suspender essa conversa porque eu estou com raiva. E se eu estou com raiva é porque eu valorizo o que você está falando. Porque se eu não valorizasse o que você está falando, eu não estaria internamente abalado, psicamente. Particularmente, eu nunca pensei isso nos meus momentos de raiva. Eu vou até assistir esse episódio e favoritá-lo para eu sempre me lembrar das sãs palavras ensinadas por Jesus. E você, de onde fala? Conhece a Comunhão Espírita de Brasília presencialmente? Um abraço e até a próxima.